Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Pode sentar, meus irmãos, felizes por estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez, estar junto com os irmãos. Eu quero confessar a minha alegria, como foi bom o tempo que passamos juntos e estarmos juntos mais uma vez essa noite. Disse ao meu esposo e combinamos estar aqui essa noite e foi-me feito o convite para nós meditarmos juntos e lermos a palavra do Senhor, e eu louvo a Deus por isso. Feliz de ver os irmãos e tantos irmãos novos também congregando aqui, sendo abençoados neste lugar. Este lugar é muito abençoado, irmãos. Da mesma forma que o nosso pastor aqui testemunhou, nós também temos testemunho do cuidado de Deus com a nossa vida aqui nesta congregação. Louvamos a Deus pelos irmãos e pela vida de cada um. Abra sua Bíblia no texto bíblico de Lucas, capítulo 1, Lucas, versículo 18. No capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8 nessa noite. Foi a passagem que Deus colocou no meu coração, que saltou aos meus olhos, assim que recebi o convite para estarmos aqui. E é Jesus que irá nos ensinar, irmãos. É bom demais ler os evangelhos e ver as lições que o próprio Jesus nos ensina. Estamos num culto de oração. Essas semanas do mês de maio eu tenho trabalhado no material devocional e de discipulado e evangelismo, e o tema do livro que eu estou trabalhando é Conversando com Deus. E como eu tenho aprendido, irmãos. E é interessante que é um material para novos convertidos, jovens e adolescentes aprenderem a Bíblia. E a gente vê nós, crentes assim mais antigos, né? Rapaz, como a gente esqueceu dessas coisas básicas. Eu estou me surpreendendo e estudando sobre a oração, sobre o que é a oração, do que ela faz na nossa vida. Eu me assusto às vezes, eu falo, rapaz, a gente vai ficando umas ovelhas velhas, né? E vai esquecendo do básico. E Jesus hoje vai nos ensinar mais uma vez sobre esse tema. Versículo 1 ao 8, capítulo 18 do livro de Lucas, nos diz: Contou-lhes também uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que sempre ia ter com ele, dizendo-lhe: faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele recusou atender ao seu pedido, mas depois disse consigo mesmo: conquanto eu não temo a Deus, nem respeito o homem, como esta viúva está me molestando, farei justiça a ela, para que, enfim, não torne mais a me importunar. O Senhor disse: ouviu o que diz o injusto juiz? Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, mesmo que pareça tardio em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, meus irmãos? Este é o ensino de Jesus. O objetivo dele do ensino, ele já deu logo no início. E no final ele faz uma pergunta que desafiou aqueles homens e desafia todos nós na noite de hoje. É o nosso Jesus nos ensinando a orar. E a gente aprende com ele, irmãos, que é mestre em oração. Jesus ensinou várias lições sobre oração, inclusive como nós deveríamos orar. Nos deu uma oração modelo, como nós devemos nos aproximar do Pai, não de forma hipócrita, mas de forma sincera. E assim ele nos ensinou. Ele era o exemplo de como orar, de por que orar. E ele foi um exemplo também, além de ensinar como orar e por que orar, porque ele orava. Nós já falamos sobre isso outras vezes aqui. O ensino bíblico é diferente do ensino mundano, que a gente chega cheio de teoria. Hoje você abre as suas redes sociais, tem um monte de gente ensinando um monte de coisa para a gente, mas que eles não fazem.
São mestres os que eles mesmos não fazem. Mas Jesus nos ensinou a orar, nos disse a palavra para a gente orar, como é que a gente chegava diante de Deus, e ele orou todo o tempo. E ele não orou só depois que ele começou a fazer o milagre em Caná, não. Ele orou antes, ele passou a vida orando, ele passou a vida diante de Deus, durante toda a sua vida e o seu ministério. Essa parábola em particular, irmãos, apenas Lucas registra. Os outros livros, os outros evangelhos não registram essa parábola. E Jesus começa nos dando a lição e depois ele começa falando da parábola. Ele foi direto, e outras parábolas é diferente. Às vezes ele falava a parábola, os discípulos estavam em dúvida, ele explicava. Jesus não deixa ninguém confundido, irmão. Quem confunde é a gente. A gente é que gosta de ficar firulando, falando, né, das novas revelações, dos novos... Não, Jesus era direto. Eu quero ensinar isso por causa disso, com esse intuito, com esse objetivo. E ele começa dando o objetivo da lição. Eu vou falar sobre algo, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sobre o dever de você orar sempre e nunca se abater, nunca desanimar e nunca enfraquecer, mesmo se estiver tardando Deus responder para você. Continue orando. E se não tiver resposta, continue orando mesmo assim, para que você tenha fé abundante até a volta do Filho do Homem. Ele já diz, o primeiro objetivo dele é esse. É ensinar que você deve orar sempre e nunca desvanecer. Não vai se abater, não vai desanimar, não vai enfraquecer, vai continuar orando. Ele ensina nessa parábola, irmão, sobre a perseverança e a resiliência em orar. São palavras que hoje, né, as pessoas estão descobrindo. Resiliência. O que é resiliência? Aí faz um monte de explicação, bota um monte de figurinha. Irmão, é quando você está debaixo de mau tempo e a tempestade está vindo e a coisa está acontecendo e você está firme, não sai da sua posição. Eu continuo orando. Perseverança e resiliência. Esperando sim ou não, enquanto Deus está mandando você aguardar em oração. Amém, meus irmãos? E a gente está vivendo num tempo de imediatismo, irmãos. Está todo mundo botando Deus na parede. Deus virou jagunço, empregado, resolvedor de problema, credor. Né? Assim a gente procura Deus para tudo. Campanhas milagrosas semanais. Ai da igreja se falar, vamos fazer, irmãos, o semestre da vitória. Não vem ninguém. Tem que ser no máximo 7 semanas. Foram só 7 mergulhos, né? Assim, não, só quero 7, que é o número do 7 da resposta. Passa 7 meses e ninguém vem na campanha. Tem que ser 7 semanas ou 7 dias. 7 domingos, 7 quinta-feira. Tem que ser até 7. É o nosso número máximo que a gente aguenta, irmão. Jejum ali, no máximo 7 semanas. Eu vou na campanha. Mas se passar disso, eu não aguento mais. Deus que acelere o relógio, passe e me responda. E Jesus está falando justamente sobre isso. Para a gente não viver ansiosos, essa vida ansiosa. Me dá, Deus, me dá, Deus, me dá, Deus, me dá, Deus. Sabe, parece aqueles corredores que quer aprender a correr rápido. Você vai correr e não consegue chegar a lugar nenhum. Fica esbaforido. Mas a gente vai ter constância em oração. Todo dia colocando diante de Deus é o que Ele está dizendo, o dever de orar. E nunca esmorecer, e nunca desanimar, e continuar orando sem se abater, sem esmorecer, sem desanimar. E eu vou continuar orando, eu vou continuar orando, eu vou continuar orando. Porque Deus pode dar essa resposta para você, os imediatistas param de orar. Deu a resposta, acabei, não preciso mais ir no culto de oração. Não preciso mais jejuar, não preciso mais de campanha, mas o crente que entende o dever de orar sempre, ele ora quando a vitória chega, quando a resposta chega, ele toma gosto no negócio e continua a orar, e vira intercessor, e guerreia a guerra dos outros, e começa a orar pelos outros, que ele descobre que como é bom orar, e como é bom falar com Deus todo dia. É isso que Jesus está ensinando. Você já orou, irmãos, esperando que Deus respondesse logo?
Não, tem hora que a gente não está no Salmo 40, está no apressa-te, Senhor, vem cá, a coisa está feia, não estou afim de esperar com paciência, irmãos. Entra na fila, tem muito crente assim, mas tem muitos crentes, irmãos, que aprenderam que uma vida de oração é melhor do que isso, que como é bom ter comunhão com o Pai, e pegar toda a ansiedade, o nervoso, o que precisa, sabe, soluções, problemas, resoluções, e dizer, Pai meu que está no céu, que o teu nome seja santo sempre, seja feita a tua vontade em relação a essa causa, assim na terra como no céu. É a tua vontade que eu estou clamando, é a tua vontade que eu estou pedindo, e eu aceito ela, qual seja que for. E ele dá a resposta, e depois você continua diante dele, na presença dele. Oração, irmão, não é máquina de refrigerante. Que a gente faz a oração e parece que vai descer logo a resposta, não. É isso que Jesus nos ensina nessa parábola. A desistência de orar diante do imediatismo de uma resposta divina. Deus me dá, me dá, me dá, me dá, e Deus não te dá, você desiste. E quantos estão dizendo, Deus me esqueceu? Quem esqueceu foi eu e você dele. Que ele não esquece da gente, não. A gente é que esqueceu de dobrar o joelho, a gente é que esqueceu de orar, a gente é que esqueceu de confiar, a gente é que se desesperou achando que ele esqueceu da gente. Mas ele não esqueceu, não. Os seus ouvidos ainda continuam abertos. Ele ainda está atento à oração do justo. Ele quer conversar conosco, irmãos. Ele quer depurar nossa alma, nossa vida. Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. E não nos preocupemos só com os problemas e as vitórias. Não nos desesperemos com isso. Mas que nós tenhamos comunhão com o Senhor. E por que a gente deve, irmãos, orar sempre, não desvanecendo, não desvanecer? Primeira causa, irmãos, é porque a oração perseverante é um dever do crente. Ela não é uma opção. Não é uma opção. Jesus não está nos aconselhando, irmãos. Olha, eu vou lhe dar um conselho. Se você quiser ouvir, né? Hoje está todo mundo aconselhando. Aqueles postzinhos bonitinhos. Ai, no seu dia, acorde, olhe para o sol. E depois medite. Aí bota a mãozinha assim, ajoelha, bota um solzinho. Não, é dever. É dever de todo crente orar. Tem esse negócio de ser crente, não oro. É igual a palavra de Deus. Ah, eu sou crente, não leio a Bíblia. Não, irmão. O crente, o básico, vamos lá, no básico da vida cristã, da disciplina cristã, é oração e leitura da Bíblia. Não esqueça, o pastor Saulo sempre nos ensinou. É como um avião, não é assim, pastor Paulo? Não é assim? É como um avião. 2 asas. É onde a gente voa, até chegar no céu. Amém, meus irmãos? Oração e leitura da Bíblia. Senão você vai orar errado. E nós vamos ver isso também. A oração perseverante, irmãos, é um dever e não uma opção. Jesus podia ter falado, é um conselho, olha, é um privilégio você entrar na presença de Deus. Não, irmãos, é um dever entrar na presença de Deus. É obrigação nós apresentarmos a Deus as nossas causas. É obrigação ter essa disciplina espiritual na nossa vida diária. Obrigação. Você pode não conseguir vir na consagração, você pode não conseguir pelo seu trabalho, pelos seus estudos, a questão do tempo, de ônibus, de condução, não estar aqui no culto de oração ou mesmo na consagração sábado de manhã. Mas você tem, assim como eu, o dever de orar de forma perseverante todos os dias, sempre. Todos os dias, sempre. E eu estava pensando nessa mensagem, orando por ela, irmãos. Deus me fez ver o tempo que a gente perde rolando a tela do nosso celular. Rolando, vendo a vida alheia, vendo story. A gente está tão imediatista que a gente nem quer ir na timeline ver o que está sendo postado, não. A gente quer story. Para de ficar vendo a vida dos outros e diz, eu tenho obrigação de estar diante de Deus. Parece que a nossa obrigação inverteu, para nós alimentarmos a nossa carne da futilidade,
desejarmos, cobiçarmos, vermos um monte de coisa errada, alimentarmos a nossa carne de um monte de coisa, quando o nosso espírito está clamando, ora, 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 usa esse tempo para orar, é o tempo que você está esperando o Uber, é o tempo que você está na rua, é o tempo que você está no mercado, lavando uma louça, arrumando uma casa, fazendo alguma coisa, ore, porque é dever você orar e colocar todas as coisas diante de Deus. Orar e orar sempre, sem desanimar. Porque a oração, irmãos, ela une a nossa fraqueza à onipotência de Deus. Aí a gente vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco. Deus será. E vai começando a questionar, ao invés de você confiar no poder dele. Eu sei quem o meu Deus é. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar pela minha causa. Igual Jó, eu estou orando. Eu sei que o Senhor pode fazer. Deus te deu uma palavra aqui no domingo. Repete ela em oração a semana inteira. Vai com esse versículo no coração. A meditação na palavra do Senhor, fala com ele, apresenta diante daquele dia. Foi a porção, foi o pão que te alimentou. Coloque diante da soberania dele. A oração faz isso, irmãos. Os nossos anseios encontram as mãos soberanas de Deus através da oração. Ele mesmo disse, lança sobre mim, lança sobre mim, lança sobre mim. É na oração que a gente lança toda a nossa ansiedade, os nossos anseios, os nossos problemas, as nossas questões, porque Ele está cuidando de nós. E o que nós podemos fazer, o que é possível para nós, nós também devemos apresentar a Ele. Porque a gente parece que só recorre a Deus quando tem um impossível, mas o possível deixa Ele de fora. O crente que ora sempre, sem desvanecer, sem desanimar, sem se abater, ele aprende que as mínimas coisas, até o que ele pode fazer. Vai sair de casa? Senhor, eu estou saindo de casa agora, Jesus me guia, me guarda, me ajuda. Eu lembro quando eu morava no Rio, eu falava, Senhor, me guarda, me ajuda, Jesus, me dá lugar no ônibus, Pai, era muito longe. Senhor, ajuda que eu chegue e pego o ônibus vazio, Jesus, porque a gente vai andar tanto em pé, e vinha a um lugar, eu sentava e ainda dava glória. Deus cura desses detalhes, irmãos. Nós que somos dona de casa, vai para o mercado, Senhor, me diz qual mercado que eu vou, de repente você fala, vai para o Pague Menos, aí no Pague Menos está a promoção daquilo que você precisa, porque Deus sabe das nossas necessidades, irmãos. São coisas possíveis que a gente pode fazer, mas Deus quer participar do nosso dia a dia. Ele não quer que a gente venha aqui correr ou dobre o joelho só na hora do desespero, não. É nos dias felizes, nas horas boas. Jesus, eu vou para uma festa, vai comigo, que lá eu glorifique o teu nome. Obrigada porque eu posso ir, posso voltar. Chegamos, antes de ir para a igreja, ore. Voltou da igreja, ore. Acordou, ora. Dormiu, ore. Tudo, irmãos, apresente a Deus diante de oração. Tenha comunhão com o Senhor. O dever de orar sempre e não desanimar e não desvanecer. Mesmo nos dias felizes, irmãos, entregue as suas possibilidades a Deus. O que você pode fazer, entregue a Ele. E no dia dos impossíveis vai ser muito mais fácil. Porque você vai dizer, o Senhor tem estado comigo. E agora só o Senhor pode fazer. E eu sei que o Senhor pode. Temos que ter essa comunhão com Deus. Deixar de orar, irmãos, é um pecado de omissão. É interessante a meditação nisso. Você acha, irmãos, eu estava pensando sobre isso. Você acha que a gente consegue esconder alguma coisa de Deus, irmão? A gente só está omitindo em oração. Você acha que Deus não conhece nosso desespero? A nossa arrogância? Como é que a gente está lidando com a questão? A gente está só omitindo, irmãos. Ele conhece todas as coisas. Aí quando a gente não ora, a gente está cometendo um pecado de omissão. Sabe? Omitindo, pensando que a gente está omitindo. E nós estamos pecando. Deixando de compartilhar com Deus, de desfrutar do privilégio de ter a direção dele. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, coisa que jamais seremos.
Esse atributo ele não nos deu. Ele vê o que a gente não vê, ele enxerga o que a gente não enxerga. Ele sabe, irmãos, no nosso trabalho, como é que está a nossa sala, como é que estão os nossos alunos, os nossos professores, o que eles pensam, o que eles deixam de pensar, quem está contra, quem está a favor, quem vai ajudar, quem não vai. Enquanto a gente omitir isso dele, a soberania dele, a onipotência dele, nós não vamos ter o privilégio de desfrutar. Ele quer nos responder. Ele sabe que a gente está indo para um abismo. Mas a gente não quer compartilhar o caminho com ele. É o dever de orar sempre, irmãos. É no diálogo diário e constante que temos acesso, privilégio de termos acesso à onipotência de Deus, à onisciência de Deus, o que só os olhos dele sabem. Eu lembro quando eu intercedia pelas irmãs, eu não tinha problema na justiça, não. Aí a gente toma gosto pelas coisas, né? Começa na consagração, aí vem uns problemão, irmão, cabeludo que você não tem em casa. Aí você começa a orar pelas irmãs, você fala, não, eu sou guerreira de oração. E eu orava, irmão. Eu não tinha problema nenhum na justiça, eu comecei a orar, Senhor, estou animada. Senhor, os teus olhos estão lá naquele tribunal, o Senhor sabe a gaveta, vai na gaveta, irmão, vai te dando um negócio, uma autoridade, esse é o nosso Deus, ele sabe a gaveta, ele sabe o documento, ele sabe onde está o currículo, ele sabe para quem enviar, Jesus direciona, o Senhor sabe o departamento, o Senhor sabe o lugar, é assim que a gente ora, é o privilégio de poder contar com a onisciência, a onipotência e a onipresença dele. Ele entra em sala que a gente não entra, ele ouve conversa que a gente não ouve. Você fala, Deus, vai lá e resolve, porque nessa parte só o Senhor sabe fazer. E a oração perseverante, irmãos, também tem implicações profundas, porque ela depura, irmãos, o nosso ser, o nosso modo de pensar, de sentir, de crer e de se relacionar com Deus. A gente começa a orar de uma forma, no desespero, no imediatismo, a gente quer botar ele na parede. Deus faz, Deus isso, Deus aquilo. Aí ele fala, vou dar um tempo, deixa eu orar mais um pouco. Não é porque ele está, irmão, de birrinha com a gente, não. Não, ele tem o tempo dele. Dobra o joelho, irmão, se não der vontade de falar nada, deixa. Deixa a sua lágrima rolar, irmão. Ele sabe, o Espírito Santo traduz tudo aquilo para ele, em gemidos inexprimíveis. O filho está ao lado dele, fala, pai, eu já passei por isso. Teve dia que eu não conseguia falar, eu suei gota de sangue de tanto desespero. Eu sei o que ela está pedindo, eu sei o que ele está clamando. E a oração perseverante faz isso com a gente, irmãos. Depura a nossa alma, o nosso ser. É isso que Jesus está ensinando. Não é ficar repetindo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, Deus, por que o Senhor não está me dando? Deus está diante de ti e você vai orando, daqui a pouco você está falando em língua, daqui a pouco você está apresentando a Ele de uma outra forma e a alma vai mudando e vai juntando com a palavra que Ele vai te dando todo dia. Você vai comendo pão e vai orando, a gente vai comendo pão e vai orando e a alma vai mudando e o jeito de orar muda. A oração perseverante faz isso, irmãos. Não fica aquele crente mimado, egoísta, que está lá na carta de Tiago. Você não recebe porque pede mal, pede para você, pede para dizer para o irmão, está vendo a minha bênção? Deus me ama. Tira o olho da minha vitória, ele só deu isso para mim. Não, irmão. Quando a vitória chega, você está doido para glorificar Ele, para exaltar Ele. Eu orei por essa causa e eu vou continuar orando, porque eu gostei, Ele me modificou, Ele me mudou. Por isso que as irmãs e os irmãos de oração, irmãos, são tão santos. Vocês já perceberam isso? O crente que ora, eu lembro da falecida irmã Doris. Meu Deus, irmã Doris orava muito. Como aquela mulher gostava de orar. Ela orava, irmãos, todos os dias. A comunhão que ela tinha com o Espírito Santo, sabe, transborda, parece que sai pelos poros. A vontade que ela tinha de orar.
E falava de oração, ensinava sobre oração e orava de verdade, anotava no caderno, até Deus dar resposta, e juntou muitas vezes pedidos de oração. E são mulheres tão santas, são irmãos tão santos. Mas por quê? Porque a oração perseverante faz isso com a nossa alma. Ela transforma, ela depura, ela muda o nosso ser, a nossa forma de pensar. Vai alinhando a nossa vida com a vontade soberana de Deus, irmãos. Faz crescer a gente em caráter, em fé, em esperança. Vamos ter essa experiência. Sabe, a gente vai chegar no culto animado, vai chegar aqui cheio de fé. A gente orou a semana inteira. Você vai cantar um hino da harpa. Eu lembro do pastor Sebastião. Pastor Sebastião canta os hinos da harpa chorando. Ora todos os dias, ora cantando. E ali ele tem um momento de comunhão. Irmão, ele já chega no culto cheio, porque ele está em comunhão constante com o Pai. Antes de vir para a igreja, ore. Chegar na igreja, ore. Dobra o seu joelho. Conseguiu chegar antes, ora. Mesmo que você chegue depois, coloque-se diante da presença de Deus. Deus, eu estou aqui. E agora minha alma está diante de ti. Ore sempre. É um dever. Ore sempre sem desanimar. Porque a sua alma vai mudar. Seu caráter, fé e esperança serão muito melhores. Também, irmãos, porque a oração, irmãos, é o antídoto contra o desânimo. O que nos leva, irmãos, ao esmorecimento é a falta de oração. É engraçado, né? Hoje a gente está mestre em dizer a igreja de hoje não é mais como a de ontem. Os crentes de hoje não são como os de ontem. Amado, como o povo passado orava. O que leva a gente a esmorecer é a falta de oração. É a falta de oração. Eu sei, irmãos, que não é um problema pontual da nossa igreja aqui. E graças a Deus por isso. Mas em muitas outras igrejas esse é um problema muito sério. Os departamentos não oram mais, as pessoas não oram mais, não dobram mais os joelhos diante de Deus, irmãos. Deus é soberano, ele não saiu do trono dele, não. É uma crentaiada de pé, quando muito fica de pé na hora que o pastor manda orar. Não, amado, já chega diante dele, já chega no templo dele orando. É em casa, é aqui. Esse desânimo todo é falta de oração, porque oração é comunhão, é busca pela presença, é busca por ele, pela presença dele, pelo que ele tem para nos dar de vigor espiritual, irmãos. A gente perde o vigor espiritual. Nós não temos poder para enfrentar as lutas e perseguições. O próprio Jesus disse, vocês vão ter lutas e aflições nessa vida. Mas tem de bom ânimo. Vocês vão passar orando, com ânimo, com coragem. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Mas vai dar desânimo às vezes, mas ora em todo o tempo. Porque se nós não orarmos, irmãos, nós vamos sucumbir. Nós vamos sucumbir. Porque a oração, irmãos, é o elo de ligação que a gente carece para receber a bênção da presença de Deus. Sem oração, há desânimo. Sem oração, há esfriamento. Sem oração, irmãos, a gente esmorece de vez. Aí acaba tudo de vez. E a presença de Deus se vai. Nós não estamos pedindo, irmãos, e Jesus explicou isso, a um magistrado estranho, que não teme a Deus, e Jesus deixou todos os personagens aqui muito bem explicadinho, irmão. Não tem mistério aqui. A viúva, desamparada, não tinha marido, não tinha filhos, clamando, o magistrado era descrente, nem em Deus ele cria, e ela importunando aquele juiz. E relacionamento com Deus, irmãos, é diferente de importunação. Já falamos aqui, eu repito, não queira botar Deus na parede. Deus não é um juiz iníquo. Ele conhece a tua necessidade e ele sabe o porquê que estamos diante dele pedindo aquilo. Vai passar pela prova dele, de onisciência também. Ele sabe, conhece por que nós estamos pedindo. E se aquilo vai nos fazer bem ou não. É isso que temos que ter em mente. Estamos diante de um juiz não limitado, mas de um juiz que tudo conhece.
e conhece as intenções do nosso coração em buscar aquela resposta. É isso que nós temos que entender. E Jesus diz, ele é bom, ele é bom. E nós lemos isso em Hebreus, é necessário do que dele se aproxima. Se aproxime com fé, sabendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o procuram, ele é galardoador, ele tem prazer em dar, ele tem prazer em responder. Ele não é um juiz malvado, ele não está brincando com a nossa vida como se fosse um jogo. Agora vai sofrer, agora não vai sofrer. Não, irmãos, todos os momentos, sejam de alegria, de aflição ou sofrimento, ele quer participar, ele quer dirigir, ele quer estar conosco nas horas boas ou ruins, com saúde ou sem saúde. Ele quer ser o nosso Deus e companheiro constante. E nós temos que nos aproximar dele assim. Ele responde, irmãos, porque ele nos ama. Ele tem pressa em nos fazer justiça. Pode não ser no nosso tempo, mas ele já nos falou hoje aqui. Ele sabia o que ele ia falar da oração perseverante. E eu louvo ao Espírito Santo que ele já nos falou nessa noite que o tempo é dele. Seja o tempo de alegria, de tristeza, de nascer, de morrer, de plantar, de colher. Em todo tempo ele é Deus. E todos os tempos têm que estar diante dele em oração. Seja o tempo que for, em todo tempo ore, ore, ore. É nosso dever orar e não desvanecer. Ele já nos falou aqui sobre o tempo. Ele é perfeito e ele nos ama e ele quer nos dirigir em todas as coisas. Só que tem um detalhe, irmãos. Ele é preso a essa legislação. Ele não vai contra isso aqui. A soberania de Deus é presa aos seus estatutos. Ela está aqui dentro. Presa no que eu digo é que está retida, tá? É ali. Não adianta você pedir o que não está aqui e não adianta você pedir a ele o que ele já disse não. Que tem muito crente cobiçoso, sabe? Que está com muita coisa ruim no coração. E como eu já disse, tem que orar e ler a Bíblia junto. Porque depois, se você for pedir, você vai pedir muito e ele não vai dar. Tem que entender, irmãos. Há promessas que ele não está fazendo. Há palavras que não é ele que está dando, não. Experimenta ler os profetas. Eu estou fazendo uma leitura paralela. Estava no Pentateuco, estou nos profetas. Aí a gente vai vendo outras coisas assim, mas Deus fala, irmão. O profeta está dizendo, mas não sou eu que estou dizendo, não. Ele está dizendo que sou eu, mas não sou eu, não. Vai na palavra dele. Ora com a palavra em mãos. Porque essa é a legislação do céu, irmão. Está aqui. É orar por aqui. Ver se o teu desejo, a tua vontade, a tua ansiedade não está indo, você está ansioso, está nervoso, está atribulado, porque você está indo contra a legislação que ele colocou aqui. E ele, como um justo juiz, não vai contra a palavra dele. Ele não vai dar. E tem um detalhe também na oração perseverante. Não também é resposta, irmão. Que a gente acha que resposta é só sim de Deus. Enquanto Deus não der sim, aí Deus fala, não. Ah, não, esse não eu não aceito. Deixa eu correr lá, tem um lugar ali, um profeta, um monte, um negócio, eu vou atrás do sim. Não é livramento. Não é resposta. Ninguém gosta de ouvir não. Desde criança, irmão, tem uns bebezinhos que a Ive está ali. Quando a mãe fala não, o que ela faz? Ela tenta fazer. Tenta ou não tenta, irmão? Tenta ou não tenta? Tem uns bebezinhos pequenininhos ali. Se fala, irmão, faz não. É mal criado. Não, eu não aceito não como resposta. Gente que é como mãe e pai sabe, irmãos, e a gente tem essa natureza. A gente acha que o não de Deus não é resposta, mas é. E o crente que ora sempre, que não esmorece, que tem resiliência, que permanece na presença de Deus, entende o não. Davi, quando recebeu um não de Deus, irmão, sabe o que ele fez? Uma oração desse tamanho. Está lá em Crônicas. Até o profeta achou bom. De repente, Deus fala, não, pode voltar e diz não. Não, e por causa disso que eu estou dizendo não. Que eu já te falei com os irmãos, não vai contra o que ele escreveu. O que ele determinou nos seus estatutos e juízos.
E o crente que ora incessantemente diante de Deus, tem a alma depurada e vai lendo a Bíblia, vai entendendo Deus que Ele é. Os estatutos e os juízos dele que Ele não vão contra. E transforma esse desejo, muitas vezes orações imprecatórias, de vingança. Né? E os hinos hoje nos fazem ser mais vingativos ainda. Os crentes tudo com a espada na mão, querendo matar o outro. Você vai ver. Deus fala, enquanto está assim, eu não dou resposta. Quando tiver mansinho e for glorificar o meu nome, aí eu dou. A alma vai ser depurada e vai ter mudança. É isso que Ele faz. Ele não é, irmãos, um juiz injusto, não. Ele é galardoador daqueles que o buscam e o buscam com sinceridade. E há o desafio, irmãos, de Jesus. Quando, pois, o Filho do Homem vier, Ele vai achar fé na terra? A oração perseverante nutre a nossa fé. Faz com que a gente tenha fé. Fé até o arrebatamento, amados. Fé até encontrar Ele. Fé até Ele voltar. Ele disse que antes dele chegar, vai ser um tempo de apostasia, de abandono da fé, de abandono do evangelho. É uns crentes, como a gente já falou, imediatista, que só quer a mão de Deus, mas quem ora, irmãos, como Jesus está dizendo aqui, não importunando a Deus, mas tendo comunhão com Ele, entendendo quem Deus é, colocando Ele no lugar certo, de Senhor, de Salvador, de Pai, de amigo, de conselheiro, de condutor, que é o Espírito de Deus que está conosco. Tenha fé nutrida, fé alimentada, sai com fé todo dia de casa. Se Jesus voltar agora, eu subo. Se Jesus voltar às 6 da tarde, eu subo. Se Jesus voltar enquanto eu estou dormindo, eu subo, porque eu estou em comunhão com Ele, através de oração constante e perseverante. Vai acabar a fé da igreja, se a igreja não entender isso. Ele só disse nessa passagem, quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra, e ligou a oração perseverante. É assim que vamos ter fé, para enfrentar o arrebatamento, para enfrentar o que Ele mesmo predisse profeticamente, falou como seriam os últimos dias. Nós vamos passar por tudo aquilo, irmãos, antes da igreja ser retirada da terra. Se a gente permanecer orando, e orando de forma perseverante, sem esmorecer. É isso que a gente tem que entender. Ele disse que vai estar todo mundo desapercebido, igual nos tempos de Noé. Casando, comendo, enchendo bucho, dando casamento, é festa, é evento, vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. E não vai ter ninguém orando. Vai ser desse jeito, irmãos. O próprio Jesus disse. Mas quando Ele vier, irmãos, tem uns remanescentes que ainda estão orando. Que entenderam sobre o dever de orar sempre e não desanimar. Sobre o dever de orar sempre, não esmorecer. Sobre o dever de orar sempre, ter fé até encontrar com Ele. Eu vou orar, eu vou ter comunhão até eu encontrar com Ele. E eu quero te dizer que eu não sei como você chegou aqui essa noite. Como você chegou. Se você tem orado, se você não tem orado, se você ora todos os dias, se você já desanimou de pedir, já há quanto tempo você não fala com Deus, e quando fala, fala em pé, aquelas palavras que você quer dizer, só você que fala, mas não sente mais a presença de Deus, não sente mais o Espírito Santo te guiar. Jesus quer mudar essa situação. Quer renovar a tua fé, quer renovar a tua esperança. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. E uma das formas de estarmos preparados é estarmos orando diante dEle, apresentando as causas possíveis e impossíveis, colocando todas as coisas em comunhão com o Senhor. Que possamos aprender isso nessa noite e saiamos daqui renovados e com vontade de orar sempre, sem desanimar. Que Deus nos abençoe.